Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre as mulheres na vida de Jesus, mulheres na nossa vida, com a escritora Lúcia Arruda, da Congregação de Nossa Senhora do Retiro no Cenáculo. Então, irmã Lúcia, nós falávamos no bloco anterior que Jesus inaugura uma novidade na relação com as mulheres. Vamos explorar isso aí. Que novidade é essa? Então, primeiro já falei dessa questão da inovação de Jesus chamar mulheres para serem discípulas, né? Depois também a relação de Jesus com as mulheres, ele sempre afirma essa igualdade fundamental entre homens e mulheres, na sua pregação e na sua prática. Isso é muito evidente nos evangelhos, né? Inclusive, até no livro eu coloco, quando Jesus conta uma parábola, quando ele fala da parábola daquele pastor, né, que deixa as 99 ovelhas para buscar a ovelha que se perdeu, ele logo lembra da mulher também. Que perde a moeda. Porque ele diz que perde a moeda. Ele fala do homem e fala da mulher. Porque ele valoriza as mulheres, essa valorização veja das bem, mulheres. se culturalmente ainda padecemos de preconceito com relação à mulher, basta a gente ver os números da violência contra a mulher no nosso país. 1 em cada 3 mulheres no país, são 103 milhões, 1 em cada 3 já sofreu ou sofre algum tipo de violência, violência física, sexual, psicológica, etc. Né? Então, se Jesus mostra a igualdade fundamental, por que ainda há tanto preconceito contra a mulher? Eu penso que é porque a nossa cultura é uma cultura machista e patriarcal. Então, o que precisa ser evangelizado e mudar é a cultura. E uma cultura não muda com menos de 100 anos. Pois é. Então, a cultura precisa ser mudada. E não é fácil mudar a cultura, porque aquilo se torna uma prática assim, na sociedade, desse preconceito, né, que vai passando, né, e é difícil mudar. Né? Então, qual que é o papel da educação e da mídia para vencer o preconceito? Muito importante esse papel, porque a mídia, ela é formadora de opinião, né? Então, quando a mídia começa a mostrar exatamente essa questão do machismo, né? Do preconceito, e interpelar e questionar, as pessoas vão refletindo e vão tentando, né, assumir uma nova posição, uma nova prática. E a educação, principalmente, porque... Aí é que está a questão, veja bem, né? hoje, preparando o programa, eu li o pensamento de um grande escritor, um grande cronista, cujo nome eu não vou citar, me recuso a citar o nome. Mas ele dizia o seguinte: Deus criou o homem e descansou. Deus criou a terra, os animais todos e descansou. Deus criou a mulher e ninguém nunca mais teve paz. Olha, isso é expressão de preconceito. Pode ter uma pilhéria, uma chacota, uma brincadeira, mas é um terrível e profundo preconceito, porque para mim a mulher é presença feminina de Deus no mundo, é a ternura de Deus no mundo, é o carinho, é a sensibilidade e tudo mais que às vezes o jeito mais ágil, ríspido do homem não tem, não é verdade? Mesmo que haja uma igualdade fundamental entre homem e mulher, a mulher traz a sua especificidade. Exato. E aí Jesus, no Evangelho, ele vai contra esse tipo de preconceito, de discriminação, de exclusão. Por exemplo, a questão da mulher adúltera lá, em João 8. Né? Eu queria comentar um pouquinho isso. Que bom. O que é que está por trás? O preconceito contra a mulher, porque na sociedade, naquela época, a lei de Deuteronômio 24:1 dizia que tanto o homem e a mulher, quando fossem pegos em flagrante de adultério, deveriam ser apedrejados os dois. Mas a sociedade tolera muito mais o comportamento do homem quando é moralmente censurável, aceita. O homem não apareceu ali na cena, né? Do que da mulher, até hoje. Com certeza, até hoje. Né? Moralmente, comportamentos censuráveis, moralmente, são muito mais aceitos do homem. Há muitos crimes passionais, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Né? Agora, dificilmente se vê uma mulher que comete o crime contra o homem. Acontece, mas
é incomparável. E né? aí a gente vê a prática de Jesus. O que é que ele faz? Ele diz, quem tivesse em pecado, atira a primeira pedra. Ele faz aqueles homens refletirem que eles também são tão pecadores quanto aquela mulher. Né? Então, eles tomam consciência que talvez os pecados que eles cometeram são tão graves quanto o dela e que eles poderiam estar no lugar daquela mulher. Então, ele diz, Com certeza. você atira a primeira pedra quem não tiver pecado, mas se eles têm, ele fica, percebe e vão embora, né? Então, nesse sentido, Jesus vai contra esse preconceito. Né? Bom, eu tenho aqui a participação da Silvane Sabino. Livro de Esther, concede-me a vida, eis o meu pedido. Salva meu povo, eis o meu desejo. Obrigado, Silvane, fraterno abraço. Mando um abraço também para a Irene Ferreira Costa e a Fátima Silva pergunta: qual a melhor forma de homenagear as mulheres de nossa vida? Como homenagear as mulheres da nossa vida? Seria apenas no dia 8 de março? Que práticas poderíamos trazer para o nosso cotidiano numa profunda, autêntica e saudável vida espiritual no convívio com as mulheres? Sobretudo as mulheres da nossa vida. Mãe, tia, irmã, prima, professora, colega de trabalho, enfim. O que a senhora diz? Eu penso assim, que essa questão do respeito, né, em relação à mulher é muito importante. Evitar esse tipo de comentário que você falou aí, né, de comentários preconceituosos e certas expressões, né, que a gente vê que por trás está o machismo. O homem, eu sou o chefe da casa, né? Mulher, a palavra da mulher não tem credibilidade. Quem falou foi a mulher, a gente não acredita. Então, existe muitas palavras, muita maneira de você passar esse preconceito, né? Então, esse respeito... Respeito é tudo, né? Uma bela palavra. Bom, tem aqui a participação da Marileia Chave, adoro esse tema. Enfim, Marileia, fraterno abraço. A Raquel do Carmo diz o seguinte: a relação de Jesus com o ser humano sempre foi inspiradora e desafiante, e com as mulheres não é diferente. A começar por Maria de Nazaré como a nova Eva. Jesus revelou a dignidade, a missão e a importância da mulher. Raquel, fraterno abraço, obrigado como sempre. E o Juliano Lopes diz o seguinte: as mulheres na vida de Jesus e nos evangelhos possuem o mesmo lugar das mulheres na vida da igreja hoje? Não, então a gente vê que Jesus inaugurou uma prática de igualdade entre homens e mulheres, né? Eu diria contra preconceito, contra discriminação, exclusão. Mas depois a igreja foi se institucionalizando, hierarquizando, então ela realmente, hoje a igreja, o modelo de igreja é diferente a gente diria assim, daquele movimento que Jesus iniciou. Ele é Ou bem seja, do livro. A prática de Jesus é de uma igualdade fundamental entre homem e mulher. Não, e aí acontece que depois da ressurreição, quando as mulheres e os homens, né, os apóstolos e as primeiras discípulas partem para a evangelização, há essa igualdade entre eles, eles são eles praticam um discipulado de iguais. As mulheres, no meu livro, elas presidem a celebração da ceia do Senhor, porque a ceia era celebrada nas casas. As igrejas domésticas eram um local, as casas, né, que a gente chamava igrejas domésticas, era o local onde a comunidade primitiva se reunia para celebrar, né, para se encontrar, para escutar a palavra, celebrar a ceia do Senhor, né? E a mulher tinha um espaço ali na igreja como última doméstica, pergunta, nosso então tempo está vencendo. diferente. Última pergunta. É possível restaurar a originalidade da relação com as mulheres na igreja, a exemplo de Jesus? Sim, eu acredito que estão sendo dados passos nesse sentido. E o Papa Francisco, ele está dando passos para que a mulher tenha mais participação, né? Porque a mulher ficou excluída e ele tem dado passos, né? Isso é uma caminhada, porque durante séculos a prática foi assim, então não muda-se de repente, né? Tem que ser e as mulheres também têm que contribuir ocupando seus espaços. À medida que se abre um espaço, ocupar bem aquele espaço, né? Elas têm essa missão. Tá. Né? Bom, vamos ao nosso ping-pong? Vamos. Tá. Cristianismo. Cristianismo é viver os valores do reino de Deus. Mulher.
sensibilidade e fortaleza, ternura e vigor. Igreja. Povo de Deus. Discípula. Admiradora e seguidora do Mestre. Violência. Atentado contra a vida. Mudança. Sempre necessário. Não, são necessárias, né? Nem sempre são necessárias. Tá certo. E na série Pensamentos Conexos, eu trago aqui Cora Coralina. Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Comentários. Foi isso que eu falei, né, agora, né? Quer dizer, a mulher ela tem que ser protagonista da sua própria, né, mudança, dessa mudança, né, na sociedade. Então, aquilo que o Papa Francisco falou, que é a mulher que dá harmonia ao mundo. Mas essa harmonia não é aquela paz de passividade, nem aquela paz de acomodação. É isso que ela diz. É a mulher que enfrenta os desafios e procura solucioná-los. Então ela enfrenta os desafios, que é esse desafio aí de encontrar as pedras, que são desafios, e plantar flores. A luta é grande ainda, irmã. Muitíssimo obrigado pela presença, foi um prazer tê-la aqui. Padre. Conforme disse o Papa Francisco, todas as instituições, inclusive a comunidade eclesial, são chamadas a garantir a liberdade de escolha para as mulheres, para que tenham a possibilidade de assumir responsabilidades sociais e eclesiais, num modo harmônico com a vida familiar. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.